Fala galera do Explica Enem, hoje eu vou resolver uma questão com vocês e eu vou pedir para que o editor coloque a questão aqui onde está o meu braço, nesse lado esquerdo do papel, e vamos ler a questão. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgoto residenciais é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada a água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e a energia na forma de calor, aumentando a eficiência no processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico expresso no quadro. Galera, quando eu trato de potencial padrão de redução, eu estou me tratando de reações. Essas reações a gente lembra das pilhas, e nas pilhas a gente lembra que quando nós temos um potencial positivo de reação, nós temos uma reação espontânea, certo? Basicamente isso. Então eu vou arranjar duas reações aqui de modo que fique uma reação espontânea. Vejam que a questão já me entregou que ocorre a produção de gás hidrogênio. Se ocorre a produção de gás hidrogênio, eu tenho que, nessa tabelinha que foi me dada aqui, uma das reações que vai ocorrer é esta reação bem aqui. 2H2O mais 2 elétrons, dando H2 gasoso, que foi o que foi me falado que era fornecido, afinal essa é a única reação que fornece H2 gasoso, mais 2O-, e essa reação tem um potencial de menos 0,83 volts, beleza? Agora acontece que eu preciso achar uma outra reação que, se somada com essa aqui, somada entre aspas, vai dar um potencial positivo. Vamos ver as reações que eu tenho. Dessas reações que eu tenho aqui na tabela, todas elas estão com elétrons do lado esquerdo. Isso quer dizer que, para eu achar a reação que vai fazer o par com essa aqui, a semi-reação no caso, eu preciso inverter a semi-reação que eu tenho aqui à esquerda. Então vejam, dessas reações que eu tenho aqui à esquerda, todas elas têm potencial negativo de menos 0,73, menos 0,22, menos 0,58, menos 2,33 e menos 2,88. Quando eu inverter cada uma dessas reações, esse potencial vai ficar positivo. E eu preciso de alguma que dê um potencial positivo quando eu somar com essa. Vejam que se eu colocar, por exemplo, essa primeira reação que tem aí, vou inverter ela. Cobalto sólido mais 2OH-, dando cobalto, no caso hidróxido de cobalto 2, mais 2 elétrons. Ela vai ter um potencial positivo de 0,73. Porém, quando eu fizer a soma dessas duas reações, vejam o que vai acontecer. O potencial vai ser menos 0,83 mais 0,73. Então, vai dar ainda o potencial negativo de menos 0,10 volts. Isso não é o que eu quero um potencial mais positivo possível, pois quanto mais positivo, eu vou ter de fato uma reação, vou ter de fato alguma coisa que vai aumentar a eficiência desse meu processo, certo? Então, a outra espécie sólida presente na composição da mistura comercial que deve aumentar a eficiência é o alumínio sólido, porque vejam, o alumínio, já vou riscar isso aqui, que está de preto, vou colocar a reação do alumínio aqui de azul. O alumínio sólido com 4OH- vai me fornecer Al, O4- mais 3 elétrons. E aí essa reação tem um potencial de mais 2,33 volts. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar achar qualquer equação global. Para achar a equação global, basta sumir com os elétrons. E como que eu vou sumir com os elétrons? Multiplicar cruzado. Uma reação tem 2 elétrons, a outra reação tem 3 elétrons. Então, se eu multiplicar essa de cima por 3, aqui vai ter 6 elétrons. E se eu multiplicar essa de baixo por 2, aqui embaixo vai ter 6 elétrons. E quando eu somar, vai cortar uma com a outra. Resultado, a minha equação global, ela será... Vou multiplicar essa aqui por vezes 3, essa de cima. Então vai ficar 6H2O
Embaixo eu multipliquei por 2, mais 2 alumínio sólido, mais 8OH menos, dando, em cima multipliquei por 3, 3H2 gasoso, mais embaixo alumínio, no hidróxido de alumínio no caso, multipliquei por 2. Mais esse OH- que eu multipliquei por 3, vai ficar 6. E qual que é o potencial? Preciso multiplicar o potencial? Não preciso, o potencial se mantém. O potencial final dessa reação global, ou seja, dessa reação aqui, vai ser 2,33 menos 0,83. E isso dá 1,50 volts. Mais 1,50 volts. Ou seja, vai ser uma reação espontânea. Certo? Portanto, o composto sólido pulverizado que eu tenho tem que ser o alumínio, pois se eu tiver alumínio eu vou ter uma reação espontânea. Não é uma pilha, certo? Se eu separasse essas duas reações, se elas não ocorressem no mesmo copo, se eu separasse o alumínio de um lado e o hidrogênio do outro, eu iria ter uma reação, eu iria ter uma pilha. Mas o princípio é o mesmo, ou seja, o princípio eu preciso de uma reação que dê esse sinal aqui positivo, e deu o sinal positivo com alumínio, resposta letra A. Até a próxima.